Paz do Senhor Jesus, igreja. Que felicidade retornar aqui, né? Trago um desejo de paz da parte do Senhor para a vida de cada irmão, de cada irmã, especialmente aos líderes, né? Pastor Hamilton, missionária Ana Paula, e a esse casal aqui tão amado que sempre nos honra, né? A Fernanda, o Charles, e a todos aqueles irmãos e irmãs que já estiveram ali no Portela. Não foram poucos, né? Essa noite já reconheci um bocado de carinhas conhecidas, que já estiveram lá também nos abençoando. Então, de lá, eu trago para vocês a saudação e um forte abraço. Amém? Que todos se sintam abraçados por aquela comunidade de irmãos. Eu confesso que chega a me arrepiei com a peça que foi apresentada. Louvado seja Deus. Deus começou a me falar o coração sobre o tema que a gente ia tratar há muito tempo. E aqui, ainda durante a peça, o Senhor estava revelando a sua palavra. Amém? Como nós temos ouvido vozes e como somos pressionados pelo mundo a não ouvir a maravilhosa voz do Senhor, nosso Criador. Responda para você mesmo. Existe alguém que te conhece melhor do que aquele que te criou? De forma nenhuma, né? Então, por que ainda estamos dando ouvidos às vozes que não vêm dele? Meus irmãos, foi proposto para mim nesse tema, né, maravilhoso, enfrentando as pressões culturais contrárias aos princípios bíblicos. E eu fui fazer uma retrospectiva da palavra do Senhor, e muitos textos foram sendo falados ao meu coração, mas o Senhor me direcionou para um bem pequenininho. Amém? Isso não quer dizer que eu falo pouco não, meus irmãos. Vocês vão ver como a gente vai ter assunto para debater. Abram aí comigo a palavra do Senhor em Juízes, no capítulo 21, no verso 25. Veja se não tem tudo a ver com a peça que foi ministrada nessa noite pelos jovens da igreja. Juízes, no capítulo 21, no versículo 25. Amém? Podemos ler? Só um versículo que diz assim: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Outras versões vai dizer: naquela época não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem lhe parecia. Meus irmãos, imagine as pressões sociais que este povo estava enfrentando. Eles tinham uma pressão diferente da nossa. Não tinha uma voz para seguir. A nossa geração está assim de vozes, como foi feito aqui na peça, né? Muitas vozes querendo nos dar o caminho. Nós sabemos que é só a uma que nós devemos dar ouvidos. E aquela geração estava vivendo sem voz de comando nenhum. Cada um voltou-se para a sua casa e foi viver da forma como melhor lhe parecia. E com certeza, naquele ambiente, naquela efervescência de conhecimentos, de saberes e de silêncio, muitos princípios bíblicos foram deixados para trás. E aquela geração enfrentou um declínio espiritual horrendo, que nós não queremos sequer experimentar. Se hoje existem muitas vozes guiando o caminho, e ainda assim existem tantas quebras de princípio, imagine sem haver voz alguma. Diga misericórdia, né? Eu fui para o dicionário para a gente tentar definir o que é princípio. E um princípio é, por definição, algo que serve de base para alguma coisa. É o que dá sustentação. Poderia ser uma causa primeira, a raiz de algo, a razão para alguma coisa acontecer. Mas o dicionário bíblico diz que os princípios bíblicos são as diretrizes, os ensinamentos que encontramos nas Escrituras Sagradas e que orientam a nossa vida como cristãos. Amém? Então, naturalmente, a nossa vida deve ser guiada por princípios bíblicos cristãos eternamente. Porque o Senhor não muda, a sua palavra não muda.
E ainda que as pressões se aumentem, nós devemos continuar fiéis em crer no nosso Deus. Alguns princípios bíblicos para a gente se nortear nessa noite. Amar a Deus de todo o coração. Sempre foi, sempre será um princípio bíblico para a fé cristã. Amar ao próximo como a nós mesmos também é tão importante quanto amar a Deus. Viver com fé, porque sem fé a gente não consegue agradar a Deus, né? Praticar obras de justiça e ser misericordiosos. Perdoar como Deus nos perdoou. Buscar ser santificados, ser puros de coração. E compartilhar a palavra do Senhor Jesus, que é a propagação do Evangelho da Paz. Não são os únicos, mas nós podemos dizer que se a gente conseguir cumprir esses, nós temos base sólida para crescer para Cristo. Amém? Teremos sim estrutura para a gente crescer grandemente para a obra do Senhor. Então, meus irmãos, os princípios régios estabelecidos pelo Senhor norteiam o coração do homem desde a eternidade. O Senhor já plantou princípios no coração do homem antes mesmo que lhe desse a lei de Moisés, ou as leis cerimoniais, ou as leis que regem o nosso país. O Senhor já tinha lançado sementes no coração do homem. E esses princípios já existem desde que Deus escolheu criar o homem. Amém? Por quê? Desde que Adão e Eva pecaram e desobedeceram, a gente sabe que é pecado desobedecer a Deus, né? Desde que o primeiro homicídio aconteceu, que foi quando Caim matou seu irmão Abel, que a gente sabe que não deve matar o irmão. E assim, sucessivamente. Foram coisas que foram sendo plantadas ao longo da história do povo de Deus, que existem até hoje e que vão existir muito depois de nós, até a eternidade. Mas nós agora vamos nos ater a um recorte específico da história, que foi quando houve falta de voz sobre Israel. Não havia voz de comando. E cada um poderia simplesmente fazer o que bem lhe parecia. Isso deu início ao declínio da época dos juízes, que governavam o povo. E também o governo teocrático, que Deus levantava os seus juízes, ou os seus profetas, para falar diretamente com o seu povo. E aí, quando nós chegamos em Sansão, há um intervalo de aproximadamente, aí, alguns estudiosos mencionam 20 anos, em que o povo não tinha liderança que lhe falasse em nome do Senhor. E como a gente é fácil de esquecer o que o Senhor requer de nós, né? Porque bastou 20 anos, uma geração e meia, para aquele povo se esquecer. Muitas coisas que o Senhor havia pré-determinado para eles como princípios. Vamos conhecer alguns desses acontecimentos históricos que estão narrados nesse período pequeno. 20 anos entre Sansão e o chamamento de Eli, do profeta Eli. Amém? Primeira coisa que a gente vai ver. Um homem da tribo de Efraim, chamado Mica, faz para si uma casa de ídolos. Quando o Senhor já tinha dito, não terás outros deuses diante de mim. Aí a degradação vai acrescentando, sai um levita do seu sacerdócio levítico e vai passando por aquele lugar, encontra ali hospedagem, um bom anfitrião, que lhe assalaria para que ele se torne o sacerdote de uma casa de ídolos. E aquele que antes fora encarregado do tabernáculo do Senhor, agora estava servindo diante das imagens. Misericórdia, né? Também diz a palavra do Senhor que os homens de Dan, passando por aquela montanha, encontram aquela casa de ídolos, dão contra ela e roubam as imagens para levar com eles. E que oferecem uma proposta melhor para aquele levita ser o sacerdote sobre eles. Diga misericórdia, né? Quanta degradação em tão pouco tempo. Aí também vai dizer que os homens de Benjamim, na cidade de Gibeá, quiseram abusar de um homem da tribo de Levi que passava por ali à noite junto com a sua concubina e o seu servo.
Não sendo permitido a eles consumarem o ato, foi entregue a sua concubina para aqueles homens, e que eles abusaram dela até o amanhecer, de sorte que ela veio a morrer. E Deus nos já tinha dito que nós não devemos cobiçar o que é do próximo, não é verdade? Além, lógico, dos pecados sexuais anteriores, né? Que eles desejavam se satisfazer com um irmão de outra tribo, da tribo de Levi. Quando chega em casa, que percebe a sua concubina morta, aquele homem a reparte em 12 partes e a manda cada parte para uma das tribos de Israel. E aí levanta-se 11 tribos para guerrear contra uma. Irmãos matando irmãos. E por conta da dureza de seu coração, a tribo de Benjamim praticamente se extinguiu, restando apenas 400 homens porque fugiram e se esconderam na caverna. Então a gente vê que um abismo atrai outro abismo. E abismos nos afastam do Senhor, nosso Deus. Misericórdia, né? Aí quando chega o tempo que Eli é levantado por Deus para o sacerdócio, a gente vê que o próprio sacerdócio estava contaminado no meio de Israel. Eli perdeu o time de corrigir os seus próprios filhos. Por isso ele e a sua casa foram repreendidos da presença do Senhor. Foram repelidos da presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que nesse íntere, os 400 benjamitas ficam sem esposas, porque foram mortas todas as mulheres de sua tribo. E de sorte que aquela tribo não deixasse de existir, os anciãos de Israel consentem no sequestro de 400 virgens da cidade de Jabes de Gileade. E depois mais 400 virgens das que estavam em festa para agradar o Senhor, lá em Siló. Então, o espaço de tempo é pouco. Mas quando a voz do Senhor cessa, o povo peca. E peca demasiadamente. Misericórdia. Mas continuando, Salmos 42, 7a, explica muito bem isso. Diz que abismos chamam abismos. E pela degradação moral, a gente está entendendo exatamente a peça aqui, né? Cada um fazia o que bem lhe parecia, sem consultar a Deus, sem voz de comando. E eles estavam vivendo pressões sociais gigantescas. E a gente pensa assim, não, para esse povo aí não tem jeito mais não, né? O Senhor descer fogo do céu e consumir, para não sobrar mais ninguém. Porque nós sabemos que o nosso Deus pode suscitar outro povo para si. Mas o Senhor é assaz benigno e misericordioso. E nessa noite Ele vai nos mostrar que a gente pode vencer as pressões que estão ao nosso lado. Seja pelo silêncio ou seja pelo som de muitas vozes. Quando a gente se apega ao nosso Deus. E nós vamos usar nesse estudo de hoje a vida de Davi. Ainda não o rei Davi, mas ainda apenas Davi. Aquele que estava atrás das ovelhas do seu pai, pastoreando no pasto. Amém? A gente vai ver que ali o Senhor se agradou do coração de Davi desde o começo, porque é maravilhosa a forma como ele se comporta no meio daquela geração e daquelas pressões que estavam acontecendo na sociedade. Davi, se a gente for ler o texto todo, a gente vai sair daqui meia-noite só lendo. E, logicamente, que eu ia precisar da participação de todos os irmãos, né, para ler um pouquinho, porque a sua história é bem comprida. Mas quando a gente consegue condensar, buscando respostas em Deus, em como vencer as pressões sociais que vêm contra o caráter de Cristo que há em nós, a gente resume em poucos versículos e a gente vai se estender por eles agora. Amém? E olha só, diante dessas pressões que estavam acontecendo, será que existia uma fórmula mágica, uma teoria pronta para que as pessoas pudessem resistir a tanto mal e continuar seguindo e servindo ao Senhor com fidelidade? Eu digo a vocês que sempre houve. Não uma fórmula mágica, nem algo pré-tabulado, mas ouvir a palavra de Deus no coração do homem. E Deus
demonstra, através das ações de Davi, que estão na sua palavra, que há um remanescente fiel, mesmo quando todas as pressões corrompem a maioria. Vamos então conhecer, né? O que foi que Davi usou para ser um homem segundo o coração de Deus, desde pequenininho, desde menininho? Vamos conhecer. A primeira coisa que a gente vê em Davi, e que salta aos olhos quando a gente está vendo a história daquele jovem, é que a sua conduta ensina a agir como quem ama ao Senhor, porque Davi ama ao Senhor. E se olharmos para eles, a gente vai querer amar o Senhor tanto quanto Davi. Olha só, lá em 1 Samuel 17, 37, diz que Davi coloca a sua confiança em Deus. E a gente só consegue colocar a nossa confiança em algo que a gente ama, em algo que nos é caro e importante. Também no 23, versículo 2, no versículo 10 a 13, em 1 Samuel 38, 2 Samuel 2, 1, a parte A, diz assim: Davi consulta ao Senhor sempre que ele vai tomar decisões ou agir. Davi não toma decisões ao léu, nem escuta as vozes que estão pressionando ele. Ele escuta a voz do Senhor. Ele se recolhe para orar e diz: Senhor, vou eu? Senhor, eu devo ir? Senhor, eu fico? E aí já a gente vencer uma grande pressão social, a gente querer ouvir a voz de Deus, não é verdade? Vocês estarem aqui essa noite já estão vencendo uma grande pressão social. Porque as mídias sociais de vocês estão assim, ó, bombando. Chegando o WhatsApp, chegando o videozinho, chegando conversa, gente ligando para vocês, não é assim? E vocês estão hoje conseguindo silenciar essa voz que pressiona a gente a viver contrário aos princípios bíblicos. Estão aqui ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo a voz dele para ser guiados por ele. Amém? Outra coisa também que a gente vê Davi é que mesmo naquele momento que ele se sente mais tomado de profunda angústia, ele se renova, ele se alegra no Senhor. Quando a sua cidade é invadida, as mulheres são levadas cativas junto com todos os rebanhos e com os seus filhos. Davi entra em desespero. Porque você sair de casa e deixar tudo tranquilo, voltar para casa e não encontrar mais nada lá, só quem já viveu uma situação dessa pode, assim, comparar o que estava acontecendo, né? Porque era uma cidade inteira devastada pelos inimigos. Davi sendo pressionado já para ser apedrejado pelos homens, os guerreiros que estavam com ele. Mas nessa ação de desespero, Davi encontra ânimo em Deus para poder dar o seu próximo passo. Ele vence aquela pressão social de ir contra os irmãos que queriam apedrejá-lo, ou de se revoltar contra Deus. Mas Deus, ele simplesmente encontra contentamento. Ele encontra ânimo no Senhor. Isso só quem faz é um filho que ama a Deus, né? Quando Davi já deixa de ser aquele rapazinho, aquele jovem, e se torna o rei sobre o seu povo, ele não se esquece do Senhor. E ele diz, vamos trazer a arca para Jerusalém, né? E só quem sabe como é importante ter Deus em casa, né? A gente dizer assim, vem, Senhor, para a nossa casa. Vem, Senhor, para o nosso ambiente de trabalho. Vem, Senhor, andar conosco nesse carro. A gente não quer ouvir a pressão lá fora, a gente quer se deleitar somente em Ti. Sabe que é preciso amar a Deus. Porque, como eu disse, muitas vozes querem nos distrair. E só devemos seguir a uma única voz, que é a voz de Deus. Então, ciente disso, Davi diz, agora que eu estou reinando, eu quero a arca da presença do Senhor perto de mim, na cidade de Davi. E ele também prepara tudo para a edificação de um templo ao nome do Senhor. Amém? Davi amava a Deus? Será que foi por isso que ele se destacou no meio daquelas pressões todinhas? O que é que vocês acham? Me respondam sim ou não? Sim. O amar a Deus é divisor de água na vida do cristão. Não fosse o amor que nós temos por Deus, onde estaríamos agora? Em alguma esquina, talvez chutados na bebida, né?
adulterando nosso casamento, quem sabe onde nós estaríamos? Mas o amor a Deus nos faz querer ouvir a sua palavra, nos deleitar na sua presença e estar constantemente na sua companhia. Amém? Um outro ponto aqui que me chama a atenção, que a gente consegue ver na vida de Davi, é outro princípio bíblico também permanente. Ame ao próximo como você ama a você mesmo. Amém? Ei, mas não é ame ao próximo como você ama o seu vizinho, que em algum momento você já teve alguma rusga com ele. É ame ao próximo como ama a si mesmo. Você já se esbofeteou? Já procurou comer uma comida estragada? Não, né? Porque você se ama, você se cuida, você se zela, né? Então, o Senhor, nessa noite, diz que nós devemos amar o nosso próximo desse mesmo jeito. Tá certo? Queridos, Davi, ele, ainda muito tenro em idade, é convocado para ir tanger harpa para o rei Saul. Quando o espírito maligno se apossava de Saul e ele ficava inquieto, Davi estava ali para o servir com seus dons e seus talentos. Isso é amar o próximo, na prática. Amém? Davi foi um homem muito leal na casa do Senhor e também nas suas batalhas, porque ele não abandonava aqueles que estavam sobre a sua mão. E a gente não deve abandonar o próximo, nem quando esse próximo está numa situação difícil. Amém? E às vezes a igreja, os irmãos, nós, de um modo geral, a gente se aproxima de quem está muito bem e se afasta de quem está muito mal. Isso não é amar o próximo verdadeiramente. Amar ao próximo verdadeiramente é caminhar juntos nos declínios e nos aclives. Amém? Amém. Olha só, a palavra de Deus também diz que lá em 1 Samuel 18:5, Davi se submetia às autoridades constituídas. Quando o rei disse, manda-me, Davi, para tanger harpa perante mim, Davi atende aquela ordem. Amém? E às vezes a gente fica tentando não se submeter às autoridades. Não é verdade? Mas a palavra do Senhor nessa noite diz, se você quer cumprir fielmente o amor ao próximo, tem que se submeter. Talvez a gente não concorde com tudo, mas a gente precisa orar e não combater. Ok? Olha, as circunstâncias vão e mudam rapidamente. Agora Davi, Saul, que admirava Davi, passou a odiá-lo, persegui-lo, maltratá-lo, queria a sua morte. Mas essa circunstância mudou a atitude de Davi para com Saul? Não. Davi não intentou fazer mal e teve a oportunidade. Davi não se vingou e teve a oportunidade. Davi ouviu muitas vozes fustigando ele. Vai agora, mata. Mas o que é que ele fez? Jamais vou tocar no ungido do Senhor. Quando o seu maior inimigo estava diante de suas mãos, Davi amou como quem ama o próximo. Amém? E isso mostra para a gente que às vezes a gente não vai poder estar de braço dado, porque senão a pessoa vai nos destruir. Mas a gente também não deve combater, nem buscar a vingança, porque a vingança pertence ao Senhor. Ora, e demonstra que os teus atos são de paz, e deixa que o Senhor se encarrega do que vai fazer. Amém? Olha só, Davi também é um homem que age com muita honestidade. Quando Davi tomou despojos na volta da conquista dos filisteus, ele tomou despojos grandiosos, junto com os seus soldados. Mas daqueles 4, haviam 600, os 600 o seguiram. Quando chegou no ribeiro, 400 seguiram, 200 deram para trás. Estavam cansados de perseguir o inimigo. E aí, quando Davi volta trazendo os despojos, olha a pressão, né? Ei, não divide com esses 200 não. Fica só para nós que fomos para a batalha. E o que é que Davi diz?
vai ser repartido igualitariamente. Tanto nós que guerreamos somos dignos porque o Senhor nos deu, quanto esses que ficaram guardando nossas bagagens são dignos de receber o mesmo tanto. Amém? E era tanto despojo, minha gente, que foi repartido entre eles, ainda foi enviado como presentes a muitos líderes. Amém? Então, Davi também dá prova de que amar o próximo consiste em ser honesto, em perdoar as falhas uns dos outros. Lá em 1 Samuel 25, de 32 a 35. Perdoar para ser perdoado. Amém? Davi também acode desamparados. Quando Davi vai à peleja e encontra aquele etíope que estava junto com aqueles que deram contra a cidade de Ziclague, que levaram cativas as mulheres, as crianças e todo o rebanho. Encontra-se com o etíope lançado, caído na terra. Lembra da história do samaritano? Aquele etíope estava no ataque contra a cidade de Ziclague. E Davi diz, dê-lhe água, comida, pastas de figos, até que ele recobre a sua saúde. E quando aquele homem recobre a sua saúde, ele diz, posso até te indicar onde estão os inimigos, desde que você não me mate, porque eu fiz mal a você. E Davi automaticamente acode e perdoa aquele homem, que foi deixado para trás pelos seus amigos. Mas um servo de Deus não cede à pressão, não mata os seus inimigos, ele os traz para si. Amém? Davi também julga retamente, quando ele tem a oportunidade de julgar causas. Ele não julga pelo seu próprio entendimento, nem pelo seu próprio olhar, mas ele julga conforme a vontade do Senhor. Portanto, ele faz justiça. Amém? Até aí vocês estão vendo que são coisas simples, que faziam da vida de Davi um vitorioso no meio das pressões culturais que ele estava enfrentando. Enquanto cada um fazia o que bem queria, Davi fazia só o que agradava a Deus. Amém? Outro princípio também que Davi foi muito correto em cumprir foi o princípio de honrar pai e mãe. Quantos aqui têm seus pais e suas mães? Ou pelo menos um deles. Veja como Davi honrava seu pai e sua mãe na prática. Ele estava em casa quando Samuel foi ungí-lo, mas não dentro de casa, balançando uma rede com o pé na parede, né? Estava lá, atrás das ovelhas, pastoreando o rebanho do seu pai. Amém? Isso é honrar pai e mãe. Pai, mãe, o que eu posso fazer para ajudar? Hoje em dia, a gente tem visto uma geração dos filhos que chega e diz, me ajuda aí. Né? O meu fardo é tão pesado, ajuda aí. E enquanto isso, Davi estava ao contrário. Ele estava ajudando a levar o fardo daquela família junto com seu pai, cuidando dos seus rebanhos. Também a palavra do Senhor vai nos dizer que Davi foi um filho obediente. Jessé dizia, venha cá, Davi. Davi vinha prontamente. Vá ali ao rei, Davi ia prontamente. Vá agora aos seus irmãos, e ele ia aos seus irmãos. Será que nós sempre fomos filhos obedientes? Ou as pressões culturais conseguiram nos fazer ensurdecer para os nossos pais? E a gente ouve várias vozes. Mas quando o pai diz, para esse show aí, você não vai não, que isso não é coisa de crente, não. Aí a gente fica surdo na mesma hora, e vai. Misericórdia. E quando o pai diz, vem cá, para a gente derrubar a parede, aí a gente fica surdo. Né? Aí quando ele diz assim, matei uma galinha, um peru, aí a gente, opa, pai, voltou a minha audição. E só quer estar perto dos pais nos momentos em que eles estão nos banqueteando. Davi não. A ordem de seu pai era uma ordem a ser cumprida. Amém? Davi também fez uma coisa maravilhosa, que quando ele fugia da presença de Saul, já cansado de se esconder por tantos lugares, desertos, montanhas, e nas cidades, e nos templos, onde Davi pôde se esconder, de Saul ele se escondeu. Ele disse assim, agora eu vou lá para os filisteus. Lá nos inimigos, Saul não vai me procurar, não.
E aí ele vai e faz uma aliança com o rei Aquis. E diz: Aquis, me aborreci, quero agora ser um dos teus. Vou trazer os meus homens para cá e vou ser do teu exército. E aí o rei Aquis vai e concorda com aquilo. E Davi podia dizer assim: eu tenho os meus próprios problemas. Eu vou acudir à necessidade minha, da minha casa, das minhas mulheres, dos meus filhos. Mas sabe o que é que Davi faz? Honra aquele pai, aquela mãe. E a palavra do Senhor diz que ele pede ao rei um cantinho para levar o seu pai e sua mãe, que podiam estar correndo perigo nas mãos do rei Saul. E traz eles para o rei Aquis, para que eles habitem em velhice e segurança. Amém? Isso é honrar pai e mãe. Os pais que sempre mantêm as portas abertas para nossos filhos. Nós também devemos ter sempre uma porta aberta para os nossos pais. Amém? E isso é romper com as pressões sociais que a gente enfrenta, em que o egoísmo está lá em cima, né? E o amor esfriando-se cada vez mais. E aí, meus irmãos, eu quero perguntar assim, ó. Quando eu disse que Deus estava falando, né? Ele estava falando comigo nos louvores, falando comigo na peça, falando comigo, revisando os textos. E assim, eu pergunto hoje para a amada igreja, se Davi enfrentou e venceu tão grandes pressões sociais, tendo ainda apenas uma promessa de um dia haver de vir um Messias, quanto mais nós, que já temos a realização dessa promessa inteira, podemos vencer, sim, as pressões sociais que nos rodeiam, para a gente abandonar o nosso Deus, para a gente odiar o nosso próximo e para a gente desonrar os nossos pais. Mas não somente isso. Existem outras pressões várias que estão cercando os cristãos. Existe ou não? Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tem uma experiência de um momento em que você ficou literalmente numa bifurcação, sem saber, vale a pena seguir a Deus ou vale a pena seguir a minha inclinação? E olha que a inclinação do coração do homem só leva para o mal e para a morte. Mas mesmo assim, nós somos muitas vezes pressionados, e não são poucos os que cedem e andam por essas veredas, por caminhos tortuosos, se afastando da presença de Deus. E como vivia aquela geração contemporânea de Davi, longe da presença, longe da face do nosso Deus. Mas, o que é que nos faz acreditar que Davi venceu essas circunstâncias? Alguém sabe dizer? O que nos faz saber que Davi venceu todas as pressões do seu tempo? E eu estou falando ainda do jovem Davi, ainda não cheguei no rei Davi. Se não der tempo, a gente vê outro dia. Mas o que nos faz ver, crer pelos olhos da fé que aquele homem alcançou a aprovação de Deus e fez diferença no seu tempo, na sua conduta, nas suas ações, é o que Deus fez na vida de Davi. Amém? Olha só, porque Davi conseguiu cumprir pelo menos esses princípios que eu falei, mas teve muitos outros, né? Não foram poucas as experiências que Davi teve, a história dele é longa, e além de longa, é frutífera, é riquíssima. Eu oriento a vocês, leiam mais a história de Davi, porque a gente só olha com um binóculo para o pecado de Davi, não é? Concorda? Quando eu estava para preparar essa mensagem, eu vou confessar. Pastor Silvio disse: minha filha, você vai falar isso tudinho, o povo só vai ficar pensando, mas ele pecou, mas ele pecou, mas ele pecou, mas ele pecou. Não é verdade? Mas a história de Davi é riquíssima. As experiências dele com Deus, meu Deus, faltam palavras para a gente conseguir definir. E ele não foi só um pecador, mas porque ele foi um pecador, há uma identificação conosco. Porque nós também somos miseráveis pecadores, né? Então, o que é que me faz crer que Davi venceu as pressões sociais a que ele foi submetido? 1 Samuel 16:13 diz que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Oh, glória! Deus habita em qualquer templo?
Qual a pedra, qual o metal que pode conter o Senhor? Ouro, diamantes, rubis, esmeraldas? Não. Mas um homem temente a Ele podem conter o Espírito Santo de Deus. E Davi era um homem, era um jovenzinho que continha o Espírito Santo do Senhor. Lá em 1 Samuel 16, 18, no meio daquela pressão, daquela efervescência, daquele pecado todo que a gente começou falando na história, havia quem desse bom testemunho de Davi. Há um homem, há um rapaz, um jovenzinho, que o Senhor é com ele. Oh, glória! Tange harpa divinamente, e o Senhor é com ele. Deus não seria com qualquer um, se esse qualquer um não conseguisse vencer as pressões que estavam contrárias aos princípios dele. Outra coisa também é que diz, lá em 1 Samuel 18, 14, que Davi tinha bom êxito nas coisas que ele realizava. Ora, tangedor de ovelhas, mas que matava leões e ursos, né? Que foi à batalha e derrotou o gigante, né? E tantas outras vitórias que Davi pôde saborear, porque o Senhor o aprovou. Amém? Outra coisa, a palavra do Senhor diz que ele era abençoado em 2 Samuel 8:9. Quem é abençoado aí? Nós somos abençoados pela mão de Deus, amém? Então, Davi era abençoado pela mão de Deus, naquilo que ele fazia. Mas também Deus lhe faz uma promessa maravilhosa de estabelecer o seu trono. Deus havia rejeitado o rei Saul e elegido o rei Davi. E depois de Davi, Deus disse: eu estabelecerei o teu trono para sempre. E de onde vem o nosso Messias? Da descendência de Davi. O Senhor cumpriu a palavra que deu a Davi. Amém? Outra coisa também, que Deus deu vida longa a Davi. Aí eu fui contrária a uma mensagem que eu vi esses dias que diz assim: não, Davi morreu muito novo. Para quem foi à guerra? Várias vezes as batalhas. Enfrentou gigante, enfrentou urso, enfrentou leão. Meu irmão, a Bíblia diz que ele morreu em ditosa velhice. Se 100 anos é ditosa velhice, amém. Se 50 anos era ditosa velhice para aquela geração, amém. O que importa é que para um homem de armas, um homem de guerra, ele morreu em paz. Porque Deus era com ele, o Espírito de Deus era com ele. Deus se agradou de Davi. E Davi conquistou o amor de Deus através do seu coração puro diante das circunstâncias da vida. Quanto mais pressão vinha, mais ele se segurava no Senhor. Amém? Outra coisa também é que Deus dá o reino de Davi à sua posteridade, ao seu filho Salomão. E então Davi pôde dar todas as orientações que ele queria para aquele filho. Amém? Saul não teve esse privilégio. Nem reinou o suficiente, nem fez descendentes para reinar. Davi, ao contrário, reinou para morrer em ditosa velhice. E ainda pôde dar instruções ao seu sucessor para julgar o povo com retidão e equidade. Amém? Agora, o que é que correlaciona Davi com a gente? Ou, em que momento a gente pode dizer assim, sim, mas e eu? Como é que eu vou vencer a pressão social que quer me fazer pecar, decair da graça, abandonar o meu Deus, não cumprir os princípios, ser rebelde, ser de dura cerviz? Davi venceu aquela cultura pagã tenebrosa, não foi? E ele também passou pelo mesmo perrengue que a gente. Ele também pecou. Né? A gente ainda está falando do jovem Davi. Antes de alcançar o trono, antes de ser feito rei, ele era um homem como nós. Sujeitos a tentações, às pressões e vulnerável como nós. Então, o que nos liga a Davi é justamente o pecado. Porque se Davi nunca tivesse pecado,
A gente nem podia usar ele como referencial nessa noite, né? Mas porque ele pecou, a gente se identifica com ele, no pecado de Davi. Eu quero que a gente entenda nessa noite que ele era falível, como qualquer humano é falível. E que, embora a gente hoje tenha que tirar esse óculos generoso, que olha o pecado de Davi, e míope, para ver as vantagens que Davi tinha, o coração dele para com Deus, né? Uma das coisas que me chamou a atenção é que, antes de ser ungido rei, e passando por essas pressões sociais, teve alguns momentos em que ele pecou. E não foi só com Batseba, não. Ele contou umas mentirinhas. Diga, eita! Ele cumpriu a maioria dos princípios bíblicos para agradar o coração de Deus, para não ceder à pressão social. Mas quando ele estava apertado mesmo na situação, ele contava umas mentirinhas para sair ileso. Diga aí, misericórdia. Quem de nós aqui não vence um leão lá fora, aí chega em casa e conta uma mentirinha para a mulher não brigar? Foi um leão, não, era só um gato grande. Meus irmãos, Davi estava sujeito aos mesmos declínios do nosso caráter também. Então, a gente pode dizer que ele venceu a maioria daquelas circunstâncias e pressões da sua época, mas ele pecou em mentir. Uma coisa pequena, mas que para Deus não existe menor nem maior. Não é verdade? Outra coisa, a gente sabe que Davi venceu uma batalha épica contra o gigante filisteu, mas ele foi derrotado no amor de muitas mulheres. Antes mesmo de assumir o trono, Davi já tinha mais de uma esposa. Concomitantemente, viu? Homens podem fechar o ouvido para isso, tá? Não imitem esses maus costumes de Davi. Então, assim, imagine um homem que enfrenta um gigante filisteu, mas não consegue deixar de ser seduzido por mulheres, né? Davi não levantou a mão contra Saul porque era ungido de Deus. Mesmo assim, ele derramou muito sangue em sua vida, porque ele era um general dentro daquele exército, né, que o seguia. E quando Davi se tornou rei, ele conquistou cidades, fortalezas. A palavra do Senhor diz que vai encontrar um tempo de paz, porque ele venceu todos os seus inimigos ao redor. Porém, ele negligenciou a liderança dos seus próprios filhos dentro de sua casa. Vocês estão entendendo em que Davi nos inspira nessa noite? A que a gente não vença as maiores batalhas exteriores e perca as mais simples interiores. Às vezes a gente não está cedendo às grandes tentações, mas está cedendo às pequenininhas. E olhem que são nas pequenininhas que o Senhor pode nos vomitar. Misericórdia. Queridos, outra coisa também, Davi, quando conquistou aquelas cidades e fortalezas, mas foi conquistado pelo corpo da mulher alheia. E olha que era um princípio, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Então, ele pecou nessas coisas. E a Bíblia é tão maravilhosa que ela não omite os erros. Mas ela não omite justamente para a gente se identificar e não cair nas mesmas tentações e nos mesmos vacilos. É uma orientação para os filhos de Deus. Mesmo assim, Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Porque ele tinha uma qualidade maravilhosa de se arrepender, de se humilhar, de ir para a presença do Senhor, não comer, não beber, não tomar banho, se vestir de saco. Imagine hoje um rei vestido de pano de saco, cheio de terra e os cabelos desengrenhados na cabeça, porque pecou contra o Senhor. Esse era o rei Davi, tão puro de coração, que quando ele transgredia, ele ia para perto de Deus. E como é que muitos irmãos e irmãs hoje fazem? Quando peca, vão para longe, se afastam e silenciam a voz. A única voz que pode livrá-la da sorte e do pecado, que é a voz do Senhor. Meus irmãos, vimos quantas pressões Davi enfrentou? Foram poucas ou muitas? Mas a maioria delas ele venceu.
porque ele estava submetendo-se à vontade do Senhor. Nós também enfrentamos muitas batalhas na nossa geração. São batalhas diferentes. Às vezes se aproximam, né? Quem aí nunca foi tentado e seduzido, né? E teve que dizer o não, fazer como José, sair correndo, porque senão caía em tentação de verdade. Quem aí nunca foi assim, impelido, né? Não é que a gente queira não, mas impelido a contar uma mentirinha no trabalho, porque chegou mais tarde, dormiu demais. Rapaz, foi o trânsito, foi o pneu. Eu vim de bicicleta hoje, misericórdia. E aí você está trazendo a cabeça do gigante numa mão e a vergonha da mentira na outra mão. Misericórdia. Não vamos nos contaminar nas pequenas coisas, amém, igreja? Vamos, como Davi, buscar acertar nas grandes e nos abster das pequenas. Ok? Então, vamos ver. Quais foram as pressões sociais do tempo do jovem Davi? O abandono do Senhor, porque aquela geração tinha abandonado o Senhor. O autogoverno de cada um fazer o que achar melhor para si. E de não submeter-se ao Senhor. Inclusive praticando impiedades entre os próprios irmãos, entre as próprias tribos. Ok? E como foi que Davi venceu essas pressões sociais, irmã? Subjetivamente, foi amando ao Senhor. Amém? Foi temendo ao Senhor. E submetendo-se à vontade do Senhor. E objetivamente, na prática, obedeceu os seus pais. Amou os seus próximos e fez de tudo para se reconciliar com o Senhor depressa. Amém? E nós, igreja, agora é para nós. Como nós estamos enfrentando as pressões sociais, das culturas pagãs que estão entre nós e que são contrárias aos princípios bíblicos? Veja Davi. Enquanto cada um fazia o que queria, Davi amava a Deus, orava a Deus e servia a Deus. Enquanto cada um fazia o que queria, mesmo em perseguição, Davi honrava os seus pais e amava o seu próximo. Enquanto cada um fazia o que melhor lhe parecia, Davi se arrependia, Davi se humilhava na presença do Senhor, até encontrar a paz do perdão que o Senhor dá. E nós, o que nós estamos fazendo? Estamos agradando a Deus ou agradando a nós mesmos? E aí eu quero concluir contando uma ilustração, né? Que as horas já se vão. E eu disse que se a gente fosse ler os versículos, ia para meia-noite, os irmãos iam se ajoelhar para dizer, manda esta mulher embora, Senhor. Mas eu quero contar uma ilustração que vai lembrar o que são também princípios bíblicos. Assim como a gente começou com a peça, a gente vai terminar com a ilustração, né? Os princípios bíblicos e as pressões para a gente não cumpri-los, ok? Era uma vez uma ovelhinha, bem flopuda, assim, bem rechuchuda de lã, certo? E ela estava no pasto com a sua mãezinha, e nessa época os animais se comunicavam, tá? Então, ela passou em frente a um chiqueiro. E do outro lado da cerca, esse chiqueiro, havia uns porcos chafurdando na lama, assim, olha, parecia ser a melhor coisa do mundo. E aquela ovelhinha passou assim, sabe? Queria tanto estar ali está tão bom, olha como eles brincam, um calor desse, olha que maravilha, né? E aí ela foi, logicamente, era uma ovelhinha, então era obediente, né? Nem tanto. Aí disse assim, mamãe, aqueles porcos estão se divertindo tanto naquela lama, deixa eu ir para lá também. E qual foi a resposta da mamãe dela? Não. Aí a ovelhinha fez aquela clássica pergunta, por que não? E a mãe começou, né? Porque os porcos é que chafurdam na lama, as ovelhas não. E a ovelhinha ficou tão descontente, achou que a mãe estava somente impondo alguma coisa para ela e não se conformou com aquela resposta, tá certo? E não quis se submeter à autoridade da mãe dela também. Assim, no dia seguinte, ela procurou distância da sua mãe, né? E o que é que ela pensou? A lama continua ali.
E os porquinhos estão lá se divertindo. E está um calor tão grande aqui debaixo dessa lã. O que é que eu vou fazer? Eu vou para a lama, né? E aí ela não contou conversa. Conseguiu pular a cerca e caiu dentro daquela poça de lama e começou a chafurdar para lá e chafurdar para cá. E achando aquilo delicioso, né? E aí, olha como é interessante. Eu vou ler do jeitinho que está aqui, tá certo? Para vocês entenderem. Ela foi sentindo a lama fria nos seus pés, e aquilo lhe agradou, né? Aí depois foi sentindo a lama fria nas suas perninhas, e se agradou mais ainda. Daqui a pouco, na sua barriguinha, ai, como está geladinho, como é fresquinho, como isso aqui é bom. E foi e entrou de cabeça. E quando ela entrou de cabeça, o que aconteceu? Seu pelo, né? É pelo que ela tem, sua lã começou a absorver aquela lama. E daqui a pouco a pobre da ovelhinha não tinha mais força de chafurdar. E aquela lama começou a lhe aprisionar. Vocês estão me entendendo? As pressões sociais são essa lama. Elas fazem uma excelente propaganda para a gente que é a ovelhinha do Senhor. Mas uma vez que a gente pula da cerca e sai do esconderijo do aprisco e cai dentro dessa lama, a probabilidade é que a gente fique preso lá para nunca mais voltar. Então, meus irmãos, minhas irmãs, passou ali um homem caridoso e resolveu resgatar aquela ovelhinha. Depois de uma bronca, né? Depois de um banho, ela voltou para o aprisco e a mãe lembrou. Não se esqueça, ovelhas não chafurdam na lama. Amém? Então, essa é uma história de um autor desconhecido, e é isso que eu quero deixar para vocês. As pressões sociais são lamas, agradáveis aos olhos, mas uma vez que elas penetram na lã da ovelha, a probabilidade é que ela nunca mais consiga se limpar completamente. Vamos orar? Senhor bendito e amado, nós queremos te agradecer por essa noite maravilhosa, pela presença do Senhor permeando aqui o ambiente. E eu tenho certeza também, Senhor, direcionando esta palavra ao coração dos teus filhos, que vieram para a tua casa para te ouvir. Senhor, o que te peço em nome de Jesus é que haja transformação na vida minha e desta igreja, de cada pessoa que nos ouve aqui nessa noite, para que a gente entenda de uma vez por todas que no Senhor nós podemos vencer qualquer pressão social. Ainda que sejam contrárias, ainda que sejam pressões violentas, ou mesmo que sejam, Senhor, com a nítida aparência de algo bom, nós queremos, Senhor, estar ouvindo a Tua palavra, voltando os nossos olhos para Ti, buscando estar Te agradando. E se há algo, Senhor, nessa noite para nos arrepender, nós queremos nos arrepender aqui e agora, nos humilhando na Tua presença e Te pedindo mais uma vez, nos perdoa e continua nos admitindo, Senhor, na Tua presença, porque sem Ti nós não sabemos andar. Senhor, nos dá sabedoria para a gente nunca querer, Senhor, pular a cerca e cair na lama. Porque embora traga, Senhor, uma sensação de paz e liberdade, o fim é terrível, é prisão e é separação do aprisco do Senhor. Deus, que em nome de Jesus, o Teu servo Davi continue nos ensinando através dessa mensagem dos textos que nós falamos aqui essa noite. E que a gente nunca, em qualquer circunstância, venha ceder às inclinações do pecado, do mundo, da carne. Ainda que a cultura, Senhor, se mostre bonita aos olhos, ela é fatal às Tuas ovelhas. Pai, assim nessa noite que eu Te peço, aplique esta palavra aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero agradecer demais pela oportunidade, pela audiência de vocês, né, que estão aqui comigo. E agradecer a Fernanda também. Justificar a ausência do meu pastor, né, pastor marido, é que ele está trabalhando e teve uma reunião em João Pessoa que vai ser amanhã. Então, eles já foram para João Pessoa dormir hoje, para amanhã não chegarem atrasados, né? Ele e alguns colegas. Mas eu me despeço agradecendo, viu?